Era noite em Gileade. A lua iluminava o vilarejo com uma luz prateada, quase mágica, mas o silêncio que pairava sobre as casas era pesado, como se cada parede guardasse segredos que não ousavam ser ditos em voz alta. E foi nesse cenário enigmático que nasceu um menino destinado a carregar tanto dor quanto glória. O nome dele? Jefté. Mas sua chegada ao mundo não foi celebrada como a de um herdeiro. Pelo contrário, ele era filho de Gileade, sim, mas não da esposa legítima. Seu nascimento foi fruto de uma relação com uma prostituta. Para muitos, esse detalhe era uma cicatriz indelével. Uma marca que não se lavava, não importava quantas vezes fosse escondida. Desde pequeno, Jefté aprendeu o peso da palavra indesejado. Enquanto outras crianças corriam livres, com o riso leve e os olhos cheios de sonhos, ele crescia, cercado por cochichos que pareciam lâminas afiadas. Seus meio-irmãos, filhos da esposa de Gileade, não perdiam a chance de lembrar-lhe quem ele era. Um bastardo, um intruso, alguém que, segundo eles, jamais teria direito de dividir a herança da família. Imagine o coração de um menino crescendo em meio a esse veneno diário. Cada olhar torto era como uma pedra lançada contra ele, cada palavra dura como ferro cravado em sua alma, até que o inevitável aconteceu. Os irmãos, unidos pelo orgulho e pelo sangue da esposa de Gileade, o expulsaram. "Você não é um de nós!" gritaram com um desprezo que queimava mais do que qualquer ferida física. E assim, Jefté foi jogado para fora, não apenas de uma casa, mas da vida que deveria ter sido sua. Abandonado, humilhado, com nada além de alguns pertences e uma dor que parecia insuportável. E eu quero te perguntar algo agora. Quantas vezes você também já se sentiu como Jefté, rejeitado, desprezado, tratado como se não tivesse valor? Se já passou por isso, comenta aqui embaixo, porque a sua história pode ser um testemunho poderoso para quem está assistindo junto com você. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal O Bem Contra o Mal e ativa o sininho, porque aqui nós contamos histórias que revelam a luta entre trevas e luz, mostrando como até mesmo nas maiores rejeições, Deus pode preparar um caminho de vitória. Agora, segura firme, porque o que vem a seguir vai te prender até o fim. Expulso, Jefté se refugiou em Tob, uma terra distante. Ali, ninguém ligava para sua origem. Era um lugar onde os rejeitados se encontravam, ladrões, mercenários, homens sem esperança. Aos olhos da sociedade eram apenas sombras, mas Jefté não os via assim. Ele conhecia a dor da exclusão, e foi justamente essa dor que se transformou em uma força capaz de unir corações despedaçados. Pouco a pouco, aquele jovem bastardo que fora descartado pela própria família emergiu como líder entre os marginalizados. Não porque gritasse mais alto, nem porque tivesse riquezas ou títulos. Sua liderança era algo que vinha de dentro, um carisma bruto, moldado no sofrimento. Ele conhecia o peso do abandono e isso o tornava diferente. Com o tempo, seu nome começou a atravessar fronteiras. Histórias sobre sua coragem, suas vitórias e sua capacidade de transformar desajustados em guerreiros começaram a se espalhar. Jefté já não era apenas um filho rejeitado. Ele estava se tornando um homem respeitado e temido. Enquanto isso, em Gileade, a escuridão se aproximava. Os amonitas, cruéis e implacáveis, avançavam devastando tudo em seu caminho. Aldeias eram queimadas, plantações saqueadas, famílias inteiras fugiam em desespero. O povo clamava por ajuda, e os anciãos, desesperados, se reuniram. Mas nenhum deles sabia o que fazer. Quem poderia enfrentar um inimigo tão poderoso? Foi então que um nome proibido começou a ecoar nos sussurros da reunião. Um nome que trazia vergonha, mas também esperança. Jefté, o bastardo, o rejeitado, aquele que eles haviam expulsado como lixo. Agora era visto como a única chance de salvação. A ironia era dolorosa.
Os mesmos que o empurraram para fora, agora precisavam implorar por sua liderança. Os anciãos enviaram homens até Tob, e quando chegaram, encontraram Jefté rodeado por guerreiros. Seus olhos carregavam a firmeza de quem já tinha enfrentado a rejeição mais cruel e sobrevivido. Os mensageiros imploraram: "Volta conosco, lidera-nos contra os amonitas." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Jefté os encarava como quem via fantasmas do passado. Finalmente, sua voz cortou o ar como uma espada. "Vocês não me odiaram? Não me expulsaram da casa de meu pai? E agora vêm até mim quando estão em perigo?" As palavras caíram como golpes. Os anciãos baixaram a cabeça. Tinham que admitir. Precisavam dele. Prometeram-lhe não apenas desculpas, mas a posição de comandante sobre todo o povo. Mas Jefté já não era mais o garoto desesperado por aceitação. Ele havia aprendido o valor da rejeição. Se voltasse, não seria apenas para lutar. Ele exigiu algo maior: autoridade definitiva sobre Gileade. Um poder que antes jamais imaginaram lhe conceder. Sem saída, juraram em nome do Senhor que cumpririam. E assim, o rejeitado foi chamado de volta como governante. O bastardo se tornava comandante. O homem humilhado se erguia como a esperança de uma nação. Mas mal sabia ele que o preço de sua vitória seria mais alto do que qualquer batalha contra os amonitas. Porque a guerra mais cruel ainda o aguardava, e ela não seria travada no campo de batalha, mas dentro da sua própria casa. O retorno de Jefté a Gileade não foi marcado por aplausos ou festividades. Ele não chegou como um herói celebrado, mas como um fantasma que muitos preferiam esquecer. Os olhares nas ruas eram desconfiados, alguns até carregados de hostilidade. Para muitos, ele continuava sendo apenas o bastardo, a cicatriz viva da vergonha de sua família. Mas havia algo diferente nele. Sua postura firme, seu olhar penetrante, o peso silencioso de quem já tinha sido quebrado e reconstruído pela dor. Jefté não era mais um menino rejeitado. Era um homem que conhecia tanto a amargura da humilhação quanto a força da liderança. E isso impunha respeito. Os anciãos o conduziram até o povo, declarando publicamente que Jefté seria o comandante de Gileade. Para muitos, aquela decisão parecia impensável. Para outros, era apenas uma ironia cruel do destino. Mas, para Deus, era parte de um plano que ninguém ali conseguia enxergar por completo. Antes de erguer a espada contra os amonitas, Jefté decidiu tentar outro caminho. Ele enviou mensageiros ao rei inimigo, buscando a paz através da razão. Suas palavras eram firmes, cheias de sabedoria e de memória histórica. "Esta terra não foi tomada de vocês", dizia a mensagem. "Foi conquistada dos amorreus, que o próprio Senhor entregou em nossas mãos. Por que então vem reivindicá-la agora?" Era um apelo à lógica, uma tentativa de evitar o derramamento de sangue. Mas o rei dos amonitas não queria lógica, não queria paz. Ele queria domínio, terras, poder. A resposta foi um silêncio cheio de arrogância, um recado não falado, mas ensurdecedor. A guerra era inevitável. E foi aí que Jefté sentiu o peso esmagador do chamado sobre seus ombros. Não era apenas um conflito por territórios, era o destino de todo o povo de Israel que repousava em suas mãos. O coração dele sabia. A luta não seria apenas contra os amonitas, mas contra seus próprios medos, suas próprias feridas. Na véspera da batalha, Jefté se afastou de todos. Procurou o silêncio, não para descansar, mas para se derramar diante do Senhor. De joelhos, com o rosto inclinado para a terra, ele abriu a alma em uma oração que carregava desespero e fé na mesma medida. "Senhor, se entregares os amonitas em minhas mãos, eu prometo, o que primeiro sair das portas da minha casa para me encontrar, eu oferecerei a ti como sacrifício." Era um voto feito na urgência de quem sente o peso da guerra. Um ato de fé, mas também de impulsividade.
uma promessa que carregava em si uma semente de tragédia. Jefté se levantou daquele momento como um homem transformado. A dúvida que antes o consumia foi substituída por uma determinação inquebrável. Ele acreditava que agora a vitória estava selada nas mãos de Deus. Na manhã seguinte, as trombetas soaram. O exército se reuniu, homens endurecidos pela dor, mas inflamados pela confiança no novo líder. Jefté, à frente deles, parecia movido por algo maior do que força humana. Seu olhar estava fixo, como se já tivesse visto o resultado da guerra antes mesmo dela começar. O campo de batalha se encheu de poeira, gritos e o som metálico de espadas. Os amonitas marcharam com confiança, certos de que esmagariam Israel. Mas algo mudou quando enfrentaram Jefté. Sua liderança era feroz, suas ordens precisas, seus movimentos guiados como se o próprio céu lutasse ao seu lado. Cada golpe parecia mais do que humano. Cada passo carregava a força da fé. E assim, contra todas as probabilidades, Israel triunfou. Os amonitas foram derrotados de forma esmagadora. O povo, que antes tremia de medo, agora cantava em celebração. O nome de Jefté ecoava como o de um libertador. Mas enquanto todos se alegravam, o coração de Jefté permanecia inquieto. Porque ele sabia que uma promessa tinha sido feita, um voto sagrado, e quando os votos são feitos diante do Senhor, eles não podem ser esquecidos. A marcha de retorno começou. Homens cantavam, dançavam, erguiam as mãos aos céus. Mas Jefté caminhava em silêncio, como quem carrega uma sombra invisível. Em sua mente, uma pergunta ecoava como um trovão. Quem seria o primeiro a sair da porta de sua casa? E então, quando o vilarejo finalmente apareceu diante dele, o destino mostrou sua face mais cruel. A porta de sua casa se abriu, e correndo ao som dos cânticos de vitória, surgiu ela, sua filha, sua única filha, a menina que era seu maior tesouro. O sorriso dela brilhava mais que o sol. Ela dançava, celebrava, corria para os braços do pai, sem imaginar que cada passo em direção a ele era como uma faca atravessando o coração de Jefté. Ele caiu de joelhos quando ela o alcançou, abraçando-a com desespero. "Filha minha", disse ele com lágrimas escorrendo pelo rosto, "você me trouxe alegria, mas também me trouxe aflição. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." As palavras saíram como facadas, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. A jovem não gritou, não se revoltou. Ela apenas olhou para o pai com olhos cheios de coragem e fé. "Se você fez um voto ao Senhor, cumpra-o", respondeu com calma. "Mas me dê 2 meses para ir às montanhas e chorar com minhas amigas a vida que não terei." A maturidade dela, a serenidade com que aceitou o destino, foi um golpe mais duro do que qualquer batalha. Jefté permitiu. Durante 2 meses, ela se afastou para lamentar não apenas sua vida perdida, mas também a dor que o pai carregava. E então, o dia chegou, e o voto foi cumprido. O silêncio que se seguiu em Gileade não era de paz, mas de luto. A vitória contra os amonitas havia salvado o povo, mas ao preço de uma vida preciosa. Jefté havia vencido a guerra, mas perdido o que tinha de mais valioso. E a pergunta que ficava era terrível. Até onde estamos dispostos a ir para honrar nossas promessas diante de Deus? Mas não pense que a história de Jefté termina aqui, porque ainda viria outra batalha. Uma guerra não contra inimigos estrangeiros, mas contra o orgulho e a arrogância de seu próprio povo. E o que aconteceria a seguir mostraria mais uma vez como até mesmo os vencedores podem carregar derrotas invisíveis. O silêncio após o sacrifício de sua filha parecia mais pesado do que qualquer guerra. Gileade respirava aliviada pela vitória contra os amonitas, mas as casas estavam cobertas por um luto não declarado. O povo celebrava o libertador, mas Jefté caminhava como um homem quebrado. Sua vitória estava manchada por lágrimas,
E embora tivesse cumprido seu voto diante do Senhor, dentro dele só restava um abismo. Era de se esperar que os dias seguintes fossem de descanso, que a paz finalmente reinasse sobre Israel. Mas a tranquilidade durou pouco. A tribo de Efraim, conhecida por sua arrogância e orgulho inflamado, atravessou o Jordão em massa. Vieram armados, não para agradecer, mas para cobrar. Seus gritos ecoaram como trovões nas colinas. Por que não nos chamaste para lutar contra os amonitas? Agora queimaremos a tua casa com você dentro. Era como se a ferida aberta no coração de Jefté fosse atacada com sal. Ele que tinha dado tudo, até mesmo sua filha, para salvar Israel, agora era tratado como traidor pelos próprios irmãos de sangue. Mas Jefté não se abalou. Seu rosto permaneceu firme, a voz tão fria quanto pedra. Quando fomos atacados, vocês não vieram. Eu lutei porque não havia ninguém ao nosso lado. E agora que o Senhor nos deu a vitória, vocês aparecem para reclamar o direito de colher aquilo que não ajudaram a plantar. A tensão escalou rapidamente. Palavras se transformaram em ameaças. Ameaças se transformaram em aço. E logo, o sangue de irmãos começou a manchar o solo de Israel. A batalha contra Efraim foi amarga. Diferente dos amonitas, que eram inimigos declarados, agora eram irmãos enfrentando irmãos, filhos da mesma promessa, mas divididos pelo orgulho. O rio Jordão se tornou palco de emboscadas, e a guerra interna deixou cicatrizes ainda mais profundas no coração de Jefté. Ele venceu novamente. Os efraimitas foram derrotados, sua arrogância quebrada. Mas a que custo? O chão estava encharcado, não apenas de sangue inimigo, mas de sangue de irmãos. Uma vitória sem celebração. Uma vitória que pesava como derrota. E assim, Jefté seguiu governando Israel. 6 anos. Um tempo que poderia ter sido marcado por paz e prosperidade, mas que ficou marcado por um silêncio incômodo. Não havia festas, não havia risos em sua casa. Jefté era respeitado, sim. Alguns até o temiam. Mas dentro de si, ele carregava um peso que nenhum título poderia aliviar. Seus passos eram pesados, seu olhar distante. Cada decisão que tomava como juiz de Israel parecia carregar a lembrança da filha que nunca mais veria. O povo via nele um libertador, mas Jefté se via como um homem quebrado, sustentado apenas pelo dever e pela fé em um Deus que escreve histórias que muitas vezes os homens não entendem. E talvez seja exatamente aí que está o maior ensinamento da vida de Jefté, porque ele nos mostra que nem toda vitória vem com festa. Algumas vitórias deixam cicatrizes profundas. Algumas vitórias custam mais do que estamos dispostos a pagar. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel. Ele não desistiu. Ele não abandonou o chamado. Porque Jefté sabia que sua vida não era sobre o que ele havia perdido, mas sobre o propósito maior para o qual tinha sido levantado. E aqui eu preciso te perguntar: quantas vezes você já venceu por fora, mas perdeu por dentro? Quantas vezes a vida te deu conquistas que, no fundo, vieram acompanhadas de dores que ninguém vê? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo, porque essa reflexão pode tocar outras pessoas que também carregam vitórias dolorosas no coração. E se ainda não deixou seu like, se inscreve agora no canal O Bem Contra o Mal. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender que até as dores podem fazer parte de um propósito maior. Mas não pense que a história termina aqui, porque a jornada de Jefté carrega uma mensagem ainda mais profunda, uma lição que atravessa gerações, uma lição sobre rejeição, sobre sacrifício e sobre o chamado divino que não se mede por origem ou status. E o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga as promessas de Deus e os compromissos que fazemos em momentos de desespero. Prepare-se, porque a última parte da história de Jefté
vai te impactar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Os anos se passaram e Jefté continuou a liderar Israel como juiz. Foram 6 anos de governo. 6 anos em que o povo desfrutou de uma paz relativa contra inimigos externos, mas carregava silenciosamente as marcas da guerra contra os amonitas e contra os próprios irmãos de Efraim. A casa de Jefté, que deveria ser um lar cheio de alegria, agora era silenciosa. Cada canto parecia guardar a lembrança da filha, que não estava mais lá. Não havia risos, não havia promessas de futuro. Apenas um vazio que ecoava como uma ferida aberta. O povo o respeitava, sim. O viam como libertador. Mas nos olhos de Jefté, poucos enxergavam a dor. Porque não havia celebração em sua liderança, não havia glória pessoal. O que havia era dever. Uma fidelidade silenciosa ao chamado de Deus, mesmo quando esse chamado havia lhe custado tudo. E talvez esse seja o ponto mais profundo da história. Jefté foi rejeitado pelos irmãos, humilhado, expulso. E foi justamente dessa rejeição que nasceu sua força. Ele encontrou liderança no meio dos desprezados, construiu coragem em meio às cicatrizes. Foi a dor que o moldou para se tornar o homem que libertaria Israel. Mas a mesma história que mostra a força da rejeição também nos alerta sobre o peso dos votos que fazemos diante de Deus. Porque uma promessa feita em desespero, por mais sincera que seja, pode trazer consequências devastadoras. A vida de Jefté é um mosaico de paradoxos. Rejeição que se transforma em liderança, vitória que se mistura com tragédia, sacrifício que ecoa como advertência. Ele foi um homem improvável, levantado por Deus para cumprir um papel que ninguém esperava. Não por sua origem, não por seu status, mas porque o Senhor olha para o coração. E é impossível ouvir essa história sem se perguntar: o que você tem prometido a Deus? Será que suas palavras nascem de fé genuína ou da pressa de quem está aflito? A vida de Jefté nos mostra que a fé verdadeira exige entrega, mas também sabedoria. Porque cada voto tem um preço. Com o passar dos anos, Jefté se tornou quase uma sombra. Governava com firmeza, mas sem alegria. Caminhava com autoridade, mas sem leveza. Sua história não terminou com festas nem aplausos. Ela terminou em silêncio. Um silêncio cheio de cicatrizes, mas também cheio de lições. E mesmo quando sua vida se dissolveu no tempo, sua memória permaneceu. De geração em geração, sua história foi contada não apenas como a de um libertador, mas como a de um homem marcado por escolhas, rejeição e fé. Um lembrete de que Deus escolhe líderes de maneiras que desafiam o entendimento humano. Um alerta sobre o peso das promessas. E uma prova de que até mesmo a rejeição pode ser transformada em força. E talvez, no fundo, essa seja a maior lição de Jefté. O lugar onde o mundo nos derruba pode ser exatamente o lugar onde Deus nos levanta. Então, se você já foi rejeitado, saiba, isso não define quem você é. Se você já carregou perdas profundas, entenda, Deus ainda pode usar a sua vida para algo maior. E se você já fez promessas que não conseguiu cumprir, lembre-se, Ele não procura perfeição, mas corações sinceros que estão dispostos a aprender, crescer e confiar. E agora eu quero falar com você diretamente. Se essa história tocou o seu coração, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Escreve aqui nos comentários qual parte da vida de Jefté mais te impactou: a rejeição, o sacrifício ou a fidelidade até o fim. Vou amar ler a sua resposta. E claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal O Bem contra o Mal. Aqui nós mergulhamos em histórias poderosas que revelam como a batalha entre trevas e luz atravessa gerações e como a fé pode transformar até os maiores sofrimentos em propósito. Antes de me despedir, quero recomendar que você assista também aos outros vídeos do canal.
Histórias como a de Gideão, de Sansão e de Débora, que mostram como Deus usa pessoas improváveis para realizar feitos extraordinários. Tenho certeza que esses vídeos vão fortalecer ainda mais a sua fé. E esse é o canal O Bem contra o Mal, onde cada história é um lembrete de que mesmo na dor, mesmo na rejeição, mesmo no sacrifício, a luz sempre encontra um caminho para vencer. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.